Tudo começou com o projeto de direitos humanos na escola. E aí nós começamos a estudar sobre a doação de órgãos e tecidos. E para isso, nós tivemos uma grande parceria com as enfermeiras do setor de transplantes da Santa Casa e da Glaci, que é da Fundação E-Carta. Daí em diante, começamos a fazer oficinas e palestras com os alunos da escola, com o objetivo de trazer esse assunto e criar um espaço de diálogo e discussão sobre esse tema tão importante que é a doação de órgãos. Quando a gente começa as palestras, a gente pergunta quem é doador. Tudo depende da pessoa, do doador. Um simples ato, uma simples decisão da família de autorizar a doação pode salvar 8 pessoas. A gente diz assim, em termos gerais, até 8 pessoas. Pode doar 2 rins para 2 pessoas, pode doar o fígado, pode doar o coração, o pulmão, às vezes 1 ou às vezes 2 pulmões, porque às vezes um transplante a gente usa os 2 pulmões para o mesmo receptor, as 2 córneas, aí não é salvar, aí é melhorar a qualidade de vida, pode doar. Aqui no Brasil muito pouco, intestino, aqui em Porto Alegre a gente também já faz pâncreas. Então, em torno de 8 pessoas podem ser beneficiadas com doador. E aí a gente se pergunta, por que não existe a cultura da doação de órgãos? Por que as pessoas não doam seus órgãos? Dificuldade de entendimento da população, a não crença da população em todos os organismos oficiais do governo. Será que não vão roubar os órgãos? Será que vão doar para quem precisa? Já que tem corrupção em tanto lugar, por que não teria na saúde e nesta forma de distribuição? Então, há um medo da população, não entende a morte encefálica. Não é... Nunca falaram sobre esse assunto com a família. Pessoas imaginarem que a sua religião seja contra, embora praticamente a grande maioria das religiões seja a favor. Inclusive, a gente pensa que Testemunha de Jeová não é contra, porque o transplante não envolve sangue. Então, e as pessoas pensam que poderia não ser favorável. Então, é uma questão de educação. Então, eu acredito que as palestras, elas são para isso, elas não têm tentativa de convencimento. Eu estava no hospital cuidando da minha mãe, que também estava na fila de transplante. E o médico lá de Manaus, ele me desenganou, disse que eu ia morrer. Da minha cara. Você não tem mais 3 meses de vida. Comunicou que eu deveria entrar para a fila de transplante. Bom, eu sou Rubens Gomes, sou da Amazônia, eu tenho fibrose, estou há 8 meses em Porto Alegre e 4 meses na lista de espera de transplante. Aí minha mulher abandonou e eu fiquei só. Quem cuidou de mim foi uma vizinha, não me deixou morrer. Aí iniciou-se todo um processo. Cada vez mais, cada dia que passava, eu piorava. Até que a equipe médica do hospital veio falar comigo e disse: olha, a sua situação é bastante crítica. Que se você não receber um órgão dentro de 2 ou 3 meses, você vem a falecer. A corrida para ver se dá tempo. É uma corrida contra a morte. São pessoas que precisam de coração, fígado, pulmão, rim. O rim desses órgãos vitais é o único que tu pode não tê-lo e continuar vivendo relativamente bem, porque existe uma máquina que substitui o rim, que é a hemodiálise. Quando eu vi, eu já estava com catéter no pescoço, fazendo hemodiálise, simplesmente. O Rogério, onde ele morava, os tratamentos que eles faziam lá, eles usavam muito a transfusão de sangue. Mulheres que já tiveram filhos, pessoas que receberam transfusão, ou pessoas que já fizeram e perderam 1 ou 2 transplantes, podem desenvolver anticorpos contra poucas ou contra muitas pessoas. Então, ele precisa transplantar de algum familiar dele que tenha compatibilidade. Os irmãos têm 25% de possibilidade de ser igual entre si. 25% de ser tudo diferente e 50% de possibilidade de ser metade igual, metade diferente. O pai e a mãe sempre vão ser 50% igual, 50% diferente, porque tu ganha metade da carga do pai e metade da mãe. Então, o pai ou a mãe ajudaria pouco, ele teria que ser o irmão. Sim, e teria que ter sorte de ter um irmão com 25.
O momento mais difícil é a questão quando eu serei transplantado, ou seja, a ansiedade, a angústia. Será que eu vou conseguir? Está aqui esperando chegar um doador. De cada 10 doadores que a gente tem, 9 deles a gente usa rim. Então a gente vai ter 18 rins, porque a gente pode usar um rim para cada doador, receptor. De cada 10 doadores, a gente usa 7 a 8 fígados. E de cada 10 doadores, a gente usa no máximo 3 a 4 corações e 2 pulmões. Porque infecta logo, dá problema e não dá para usar. Então, a gente faz pouco transplante porque tem muito pouco doador. E os doadores que tem, a maioria a gente não consegue usar o coração e o pulmão porque já estão muito doentes. Então, imagina uma pessoa que está numa fila de transplante. Ninguém gosta de estar em fila. Às vezes aqui no colégio você tem que fazer fila, eu tenho certeza que você não gosta de estar em fila. Ninguém gosta de estar em fila. Imagina uma pessoa que está doente e entra numa fila. Quando eu vou chegar lá na frente da fila? Que as pessoas deixam profissões de lado, deixam a sua terra natal de lado, muitas vezes não veem as famílias frequentemente. O que eu mais senti saudade foi não poder fazer alguma atividade esportiva, de comer certas coisas que eu gostava muito de comer. E eu sinto muita saudade da minha cidade, como falei, da família. Eu tinha que ter um raio de 4 horas próximos do hospital. O que o senhor mais vai querer fazer depois do transplante? Viver. Acho que hoje que me limita muito é estar amarrado com oxigênio que me impossibilita de A gente tem que trabalhar com esperança, porque essa pessoa precisa ter a vontade de viver. E a dificuldade que eles têm para fazer as coisas, e quando ele encontrou outras pessoas que também têm a mesma dificuldade, parece que se amenizam, né? Então o grupo fortalece. Eu tomei a decisão de querer viver, então não faltei às consultas, fiz tudo o que a equipe médica me fez, me pedia, à risca. Nesse meio tempo a minha mãe faleceu e passado um tempo fui chamado para o transplante. A pessoa que faz um transplante tem que sempre fazer um acompanhamento pós-transplante o resto da vida. Tomar medicamento para evitar rejeição e se cuidar. A primeira coisa, quando eu acordei na UTI, eu olhei para o meu lado, olhei para o alto, cheio de aparelho, e pensei, estou vivo. Então essas limitações sociais a gente enfrenta todo dia. Tá? Então, a nossa novo estilo de vida, limitações sociais e o emocional. Agora eu sou transplantado, né? Eu tenho uma rotina, ele fica conosco um ano depois do transplante. Né? O transplante pulmonar, o paciente tem consulta a cada 15 dias, tem reabilitação 3 vezes por semana, ele tem exames semanais. Né? Então, existe assim a limitação social. Ele não pode transplantar e sair, vou passear agora fazer uma viagem lá vou curtir a vida, não. Ele tem que passar por toda uma limitação social no início, para depois se inteirar devagarinho na sociedade. Eu acho que eu aprendi muita coisa diferente, desde me pôr no lugar do próximo, a se sensibilizar pelas histórias das pessoas. Até que você assume a tua situação de doente, leva um certo tempo, porque ninguém quer ser doente. Acho extremamente importante a iniciativa de vocês, porque para quem não se percebe, né, o quanto faz diferença na vida das pessoas, esse ato de amor que é poder fazer a doação de órgão. A decisão de doar ou não doar, ela não pode ser, é uma coisa que tem que ser conversada em vida, ela não pode ser deixada para a hora da morte. A hora da morte é uma delicadeza muito grande, porque a pessoa, quando entrou em morte encefálica, a família já é avisada e a família já começa a viver o seu luto. Então, esse momento não é um momento para decidir nada. Esse é um momento que as coisas já têm que estar conversadas e resolvidas. Então, é um ato de amor que só consegue dar sobrevida a nós se tiver a sensibilidade de uma família, de alguém que acha importante a vida continuar. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai desmistificar, a gente vai quebrar preconceitos, conceitos, tabus, lendas, vamos esclarecer coisas. Né? Então, falar sobre esse tema já é um grande passo que a gente está dando.
coisa mais importante é que se divulgue, se faça um trabalho, isso que vocês estão fazendo. Esse projeto mudou muito a minha vida e eu quero continuar trazendo essas informações para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre doação de órgãos. E é por isso que eu acho que é muito importante o trabalho de vocês, e, em especial, por estar dentro da escola. Porque uma sociedade se transforma através da educação. A cultura doadora está sendo criada, ela está sendo desenvolvida. E esse é o caminho que a gente tem que fazer.